Olá, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Antônio de Oliveira. Nesta página, toda segunda, quarta e sexta, são postadas palestras de no máximo 30 minutos, falando sobre um capítulo do livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. Então, muito bem-vindos e aproveitem, porque cada dia é convidado um palestrante diferente para trazer as informações desses capítulos. Mas antes, como todo trabalho espírita, vamos iniciá-lo com uma prece. Então vamos serenando os nossos corações, nos unindo fraternalmente em pensamento, elevando nossas mentes e nossos corações até Jesus, nosso Mestre, e até Deus, nosso Pai, para que nós possamos te agradecer, Pai, pelo teu amor, pela oportunidade desta encarnação bendita, pela oportunidade de todo aprendizado. E a ti, Senhor Jesus, nosso irmão maior e mestre, nós te pedimos, dai-nos forças e coragem, Senhor, para que nós possamos seguir as tuas leis, colocando-as em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossos atos. Senhor, dai-nos a oportunidade de sermos instrumentos do teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. A mim foi pedido o capítulo 33, novamente do livro Alvorada Cristã, e Neio Lúcio já inicia pelo título, nos dando muitas informações. Ele nos diz: viveremos sempre. Viveremos sempre. Por quê? Porque a doutrina espírita nos explica que somos espíritos imortais. Esse nosso corpo carnal, ele é simplesmente uma vestimenta do nosso espírito que nós vamos, ao longo do nosso caminho evolutivo, nós vamos trocando, para que nós possamos assim passar por diversas experiências, por milhares de experiências, talvez até, vai saber, milhões, não é? Então, já logo nesse início, ele já nos traz essa informação. Viveremos sempre. E todo esse texto, que nós pincelaremos trechos, ele nos traz um modo de viver para que nós aproveitemos essa nossa escalada evolutiva. Então ele nos diz assim, ele inicia assim: filho, não humilhes os ignorantes e os fracos. O que ele já está nos dizendo aqui? Quando nós humilhamos alguém, nós estamos nos colocando acima desse alguém. E os Espíritos nos dizem, lá no livro dos Espíritos, na sua questão 115, eles nos dizem assim, a resposta deles: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, quando os espíritos nos colocam aqui que Deus nos deu determinada missão, é porque essas missões, elas vão se alterando com as nossas encarnações. Eles estão aqui nos trazendo a lei de encarnação, de reencarnação. E aí, quando Neio Lúcio nos convoca a não humilhar o nosso próximo, significa: aprenda a lição de olhar para o teu próximo como se fosse você.
Porque ao humilharmos o nosso próximo, nós estamos demonstrando para a nossa consciência que nós não entendemos ainda que aquele irmão que por vezes está numa situação de ignorância ou de fraqueza, ele está no seu treinamento. E isso não implica que se nós não aprendermos com aquela situação, nós teremos que passar por ela para aprendermos. Então, não é porque nós viemos com oportunidades melhores nesta encarnação que nós vamos menosprezar a experiência do outro, que pode ser um espírito muito mais evoluído que nós, que está momentaneamente naquela situação. E Neio Lúcio continua aqui. Todos somos viajores da vida eterna. Do berço ao túmulo, atravessamos apenas um ato do imenso drama de nossa evolução para Deus. A evolução é uma lei divina. Fomos criados simples e ignorantes e todos nós vamos galgando essa escada evolutiva até que um dia nos tornaremos espíritos puros. Então, cada encarnação que passamos é um degrauzinho que vamos aprendendo com as situações que nós escolhemos para nós, porque nós já estamos num estágio, não é muito evoluído o estágio que nós estamos ainda, mas nós já estamos num estágio aonde nós podemos participar da elaboração do nosso planejamento reencarnatório. Com isso, nós, enquanto espíritos, lá no plano espiritual, nós escolhemos as nossas tarefas e as nossas provações. E também, vamos dizer, já estou apto para passar pela experiência de tal ou qual expiação. Qual a diferença entre expiação e prova? Expiação é nós nos reexpormos a uma situação que nós não aprendemos com ela ainda. Então, nós temos que reaprender. Para reaprendermos, passamos por ela novamente. E provação? Nós já passamos por aquela experiência, já aprendemos com aquela experiência e nos propomos a ser instrumentos para auxiliar as pessoas ao nosso redor, também nos testando. A expiação nos é imposta. A aprovação, nós pedimos para passar por ela, né? Então, quando nós nos colocamos numa situação em que humilhamos o nosso semelhante, é porque nós não aprendemos ainda a lei de amor. Porque quando nós sabemos que estamos num processo evolutivo e todos nós, um dia nos tornaremos espíritos puros, tem que nos vir à mente quem foi o maior espírito que reencarnou neste planeta, nesse planetinha escola, onde estamos aqui para aprender. Quem foi? E os espíritos nos dizem, lá na questão 625, onde Kardec tão sabiamente pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e os espíritos nos dizem, vede Jesus. Então, e Jesus mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é através dele, dos ensinamentos dele, o nosso maior mestre deste planeta. É através dos ensinamentos dele que nós vamos conseguir galgar mais rapidamente
essa nossa trilha evolutiva. Até que um dia nós nos tornemos como Ele, Cristos. Olha que promessa maravilhosa, olha que destino maravilhoso. Mas para que nós possamos fazer isso do modo mais rápido, mais linear possível, nós temos que nos comprometer, nós temos que tentar ser cada dia melhores, um pouquinho melhores, né? Então, Neio Lúcio continua aqui. Do berço ao túmulo, atravessamos apenas um átomo do imenso drama de nossa evolução para Deus. Ele está nos mencionando cada reencarnação. E ele continua. Por vezes, o Senhor veste o traje pobre do operário humilde, para conhecer-lhe as duras necessidades. E o operário humilde veste o suntuoso traje do Senhor, para conhecer-lhe as duras obrigações na tarefa administrativa. O que ele nos diz sobre essa mudança de papéis? Se enquanto estamos num cargo socialmente mais elevado, nós não usamos esse cargo corretamente para auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, certamente nós estamos, através da lei do livre-arbítrio, plantando para nós aquela situação de aprendizado. Do mesmo modo, se estivermos, porque nós escolhemos situações aonde nós podemos vir de um modo em ocasiões mais humildes, por exemplo, mais financeiramente, materialmente menos vantajosas, o que nós temos que aprender com essa situação? Então nós temos que pensar, eu me coloquei nessa situação para aprender alguma lição. Que lição é essa? Talvez seja a lição do esforço, da força de vontade, da perseverança, da persistência, do não se deixar desanimar, para que nós possamos aprender com aquela situação. Enquanto que o que vem materialmente mais bem colocado, o que ele vai aprender? Aprender que o correto é nós vivermos com o necessário. O restante nos é dado por empréstimo do Pai, para que nós possamos amparar todos aqueles que estão ao nosso redor. Está aí a lei do amor. Jesus veio nos dar essa maior lei neste momento no nosso aprendizado planetário. O que ele nos ensina? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. O que ele está nos ensinando? O que ele quer nos ensinar? A lei do amor. Então, o próximo é a nossa ponte para chegarmos mais rapidamente a Deus. E Jesus nos diz mais. Ele diz: faça ao teu próximo o que você gostaria que te fosse feito. Outra, ama ao teu próximo como eu, Jesus, vos amei. Essa é a grande lição. Então, tem que ser no nosso dia a dia. Isso nós vamos aprendendo, é um treino, nós vamos aprendendo a conta-gotas. Vamos enchendo o nosso copinho evolutivo a conta-gotas. Isso é muito importante nós tomarmos consciência disso. Porque é ao nosso redor que está a nossa tarefa. Não é lá do outro lado do planeta. Claro, se tivermos a oportunidade de auxiliarmos, obviamente nós não vamos escolher a oportunidade.
Mas o principal está ao nosso redor, está na nossa família. É ali que nós aprendemos a ser amorosos, a plantarmos todo o bem que nos for possível. É muito fácil, fora do nosso lar, nós sermos bons, sermos amistosos, sorrirmos a todos. Lá é muito fácil. No nosso lar é onde nós tiramos as máscaras. É lá onde, sem máscaras, nós vamos demonstrar do que realmente o nosso coração está cheio. Então, como agimos com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais? Como agimos? Ali está a grande oportunidade, a grande oferta de aprendizado, de amor. Aprendemos também com os nossos vizinhos, quando os cachorrinhos estão latindo, não é? Tentando atrapalhar a nossa palestra. Mas aí também é uma demonstração de amor aos nossos irmãos menores, não é? Porque eles também são nossos irmãos. E Neio Lúcio segue aqui. Ele nos diz muito sobre essa lei do amor. Não caminhes ao encontro do mal, porque o mal dispõe de recursos para surpreender-te, talvez com a perturbação e com a morte. Ajuda e passa adiante, expandindo um coração compassivo para com todas as dores e cheio de amor e perdão para todas as ofensas. Quer uma dica? Melhor que perdoar é não se ofender. É muito melhor, porque aí nós não precisamos passar por aquela fase amarga, daquela dor no peito, da mágoa, né? Para depois nós conseguirmos chegar ao processo de perdão. Então, muito mais fácil é entender que aquele que porventura nos magoou é uma criatura que está plantando para ela o que ela fez a nós. Isso é muito triste. Então, não façamos para nós o mesmo. Vamos sim plantar o amor, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Essa é a justiça divina. A bondade divina se manifesta nas oportunidades infinitas que Deus nos dá para aprendermos a amar. Mas a justiça divina, ela se manifesta na oportunidade de colhermos o que plantamos. Então, se plantamos o bem, colhemos o bem. Se plantamos o mal, colheremos esse mal. Por quê? Porque demonstra que nós não aprendemos a não plantar o mal. Então, a gente precisa aprender. É assim que funciona. E para encerrar, ele nos coloca: ama a todos, auxilia indistintamente, semeia o bem à margem de todas as estradas. Somos uma família universal, num aprendizado coletivo. Tenhamos a sabedoria de aprender com o erro do outro, para que nós não precisemos passar pela mesma situação. E desse modo, nós estaremos alcançando, estaremos nos candidatando a níveis espirituais muito superiores, a planetas muito melhores. Então tenhamos essa fé no nosso coração, que fazer o bem vale a
pena, vale a pena. E é claro que nesse aprendizado a gente vai dar umas caidinhas aqui e ali, mas aí a nossa fé, a nossa esperança, elas podem ser renovadas através da prece, que é o contato com os bons espíritos. E aí sim, nós criamos uma sintonia maravilhosa para que eles possam nos inspirar, nos fortalecer nesse nosso propósito de sermos a cada dia um pouquinho melhores. E com isso em nossos corações, agora nós vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, por todo o aprendizado que nós temos nessa nossa vida, nessa nossa existência, e a Deus, nosso Pai, por ter nos criado a sua imagem e semelhança, para que nós possamos trilhar o caminho de volta para Ele. Senhor, te agradecemos de todo o coração por essa oportunidade. Mas como pequenininhos que ainda somos, nós te pedimos, Pai, sê conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz a todos.